Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu deveria ter feito, acho que no mês passado, mas assim, com a correria do fim do ano, as coisas que eu tinha pra fazer, eu não consegui gravar, mas isso não me impediu de vir aqui gravar e trazer pra vocês, agora já em 2021, esse vídeo aqui com as minhas melhores leituras de 2020. Eu tive uma ideia, assim, não sei se vai funcionar, mas como eu não tinha canal em 2019 e tem muitos livros que eu li em 2019 que eu amei, que são muito favoritos meus, eu faço um outro vídeo com os melhores de 2019. Não sei, eu vou ver. Se esse ficar muito longo, eu faço um outro vídeo. Se não ficar muito longo, eu deixo como bônus no fim desse vídeo aqui mesmo, os melhores de 2019, porque tem muito livro bom que vocês precisam saber, conhecer, caso vocês ainda não conheçam. Antes de começar a mostrar pra vocês e falar sobre os meus favoritos de 2020, eu vou pedir pra você que tá aqui e ainda não é inscrito, se inscrever. Se você gosta de livros, de leituras, de resenhas, de listas de livros, se inscreva. Eu sei que o canal ainda é bem novinho e tal, mas com a ajuda de vocês a gente vai crescendo assim aos pouquinhos. Se vocês puderem curtir, comentar, eu agradeço demais. Ajuda muito, eu amo ver cada comentário de vocês, porque assim, tem poucas pessoas no meu círculo de amizade e tal, de convívio, que eu posso interagir e falar sobre os livros. Então, quando vocês comentam, eu me sinto feliz porque eu tenho alguém pra conversar sobre aquele livro que eu tô falando, sabe? Esse foi um dos motivos de eu ter criado esse canal. Então, assim, comentem porque eu amo e eu sempre vou responder, assim, o mais rápido que eu conseguir. Queria deixar algumas coisas claras antes de começar. Uma é que não está em ordem de favoritos, tá? Não tá em ordem, assim, que eu amo mais, com que eu amo menos, não. Tá em ordem de leitura, os que eu li primeiro até os que eu li por último. Porque, pra mim, é muito difícil, assim, colocar favoritos em ordem. Mas, assim, de janeiro até dezembro vai estar nessa ordem. Se tiver alguma série, eu não vou falar muito dos outros livros, eu vou tentar falar mais do primeiro, mas eu vou falar um pouquinho da série em si. E se tiverem livros que são da mesma série, eu vou falar um atrás do outro, não vou deixar pra falar depois. Não sei se vocês conseguiram entender a minha lógica, mas vocês vão entendendo aí ao longo do vídeo, com certeza. Vou começar por um livro que ele é nacional, de uma autora nacional. Eu peguei ele pra ler, assim, totalmente no escuro. Eu não conhecia a autora, não conhecia a história, não li resenha, não li nada. Eu geralmente não leio resenha de livro, mas eu peguei ele, assim, pra ler. E eu me assustei, porque esse foi um dos primeiros livros grandes que eu li. Ele tem, tipo, 900 e poucas páginas. E eu ainda tava assustada com o livro grande na época. Mas, tipo assim, a escrita da autora é tão fluida, tão boa, o livro é tão divertido, te instiga tanto, assim, te envolve tanto na história. Li 900 e poucas páginas e eu nem senti. E eu tô falando do livro O Devasso Mora ao Lado, da Kenia Garcés. Ele é tipo um checklist, eu acho que eu posso dizer que é um checklist. E eu não gosto muito, não é meu estilo favorito de romance checklist, mas esse eu me apaixonei. Eu ainda não fiz resenha desse livro aqui no canal, então vou falar bem rapidinho assim, mas em breve vai ter resenha dele. Os personagens principais desse livro é o Max e a Olivia, mas o mais interessante desse livro é que ele tem muitos personagens secundários que pra mim nem no fim acabaram nem sendo tão secundários assim, sabe? Eles participam tanto da história e eles acrescentam tanto pra história que pra mim é tipo, todos eles são personagens principal. Mas enfim, os principais mesmo da história é o Max e a Olivia. A Olivia, ela tem seus 26 anos, eu acho, e ela tá assim quebrada, sabe? Ela não tem trabalho, ela tá sendo quase despejada da casa dela, e ela tá assim, louca, sem saber o que fazer da vida dela, tá perdida e tal. E num dia, do nada, ela recebe a ligação de um advogado, e esse advogado diz que ela recebeu uma herança da tia-avó dela e tal, e que nessa herança inclui uma casa. E como ela tá sendo despejada da casa dela, ela pensa, nossa, essa é a chance da minha vida, eu vou me mudar pra essa casa então. E aí ela vai pra essa outra cidade, uma cidade mais no interior. Chegando lá, quem a recebe é um cara lindo, maravilhoso, um loiro espetacular. E esse cara é o Max. Então o Max, ele é o advogado. E aí ali, eles começam a conversar, ele começa a explicar pra ela e ela descobre que, além de ser o advogado, ele mora ao lado dessa casa que ela recebeu como herança. E aí a gente vai começar a ver a história aí de romance desses dois, que é divertidíssima, é muito engraçada. O Max, ele é tipo assim, um cachorrão, sabe? Um cara que não tá nem aí e tal.
E a Olivia também, ela é super doidona e tal, só que eles vão em algum momento ali se apaixonar, né? E além do Max e da Olivia, a gente conhece o Piolho, que é o melhor amigo do Max. A gente conhece a Sofia, que é a irmã do Max. A gente conhece o marido da Sofia. Vai conhecendo aí vários personagens desses secundários que vão incrementar e vão, assim, fazer essa história ficar maravilhosa e incrível. Esse foi o primeiro livro que eu favoritei do ano. Eu, assim, super indico vocês lerem. Se vocês gostam de checklist, então, assim, vocês vão amar esse livro. Eu não vejo muita gente recomendando, eu não conheço muita gente que já leu ele. Eu que não sou muito fã de checklist, eu me apaixonei. Mas pro meio do ano, eu descobri que tinha um livro continuação do Devasso Mora ao Lado, que é O Descarado Dorme ao Lado. E é muito legal também, porque nesse segundo livro a gente vai ver a história dos filhos dos personagens do primeiro livro. Então, assim, a gente continua vendo histórias sobre essa família, a gente continua tendo um pouquinho daqueles personagens do primeiro livro nesse segundo, mas são outras histórias com os filhos dele e também é muito legal, também foi um dos meus favoritos do ano. Então eu indico muito, muito, muito para vocês lerem esses dois livros da Kenia Garcês, que é O Devasso Mora ao Lado e O Descarado Dorme ao Lado. O próximo livro que eu favoritei também, esse já é um livro que eu li em inglês, eu acho que ele não tem em português, que é o livro Dear Ava. Eu gosto bastante dessa autora, já li bastante livros dela, mas esse é o meu favorito disparado. Esse livro, gente, se vocês têm algum problema assim com abuso sexual, essas coisas assim, eu já aviso logo que não é pra vocês. Isso não é um spoiler, tá? Porque nos primeiros capítulos dali a gente fica sabendo disso, mas eu deixo aqui claro, caso você tenha algum tipo de problema com esses assuntos, talvez não é legal para você ler. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Ava e do Knox. A Ava, ela é uma pessoa assim totalmente sozinha, ela é órfã, ela tem uma bolsa de estudos e ela trabalha para tipo assim, para se sustentar, né? Diferentemente do Knox. Ele é o capitão do time de futebol, ele tem um enorme grupo de amigos, ele tem um laço muito forte com o irmão gêmeo dele e ele tem muito mais dinheiro assim do que qualquer ser humano poderia precisar, né? Esse livro ele se passa no high school, mas assim, a história nem parece que é de high school, parece que de pessoas mais adultas assim, mas é um livro que se passa no high school. Eu gosto de livros new adults que se passam em high school, não tenho um problema, apesar de serem bem fora da realidade, né? Eu gosto. É uma história de enemies to lovers, né? Pessoas que se odiavam antes, que depois vão se apaixonar. Então, assim, os dois têm uma história de vida muito, muito sofrida. E a Ava, tipo assim, acontece uma coisa com ela, ela fica fora da escola um tempo e ela volta buscando vingança. E ela é uma personagem, assim, bem forte, bem encorajadora, que eu admiro muito. E apesar de ela achar no início, assim, que o Knox é um cara super forte, super nem aí e tal, ela vai começar aí com o tempo a perceber quem ele é de verdade e também a perceber que ele também tem os seus problemas, as suas histórias. Então esses personagens vão acabar se conectando e eu amo essa história. Faz muito tempo que eu li, mas sempre que eu vejo a imagem dessa capa, desse livro, eu fico bem apaixonada. É uma história que vale super a pena ler. Como eu disse, eu não sei se tem em português, mas se você ler em inglês, lê essa história, porque é, assim, New Adult, um dos melhores que eu li esse ano. E aí a gente vem para qual livro? Te Juro Amor em Silêncio, que eu tenho resenha aqui no canal dele. Deixa aqui nos cards, deixa na descrição. Eu sei que muita gente que tá aqui no canal, acho que chegou aqui através da resenha desse livro. Muita gente ama esse livro. Eu sou uma fãzona. O primeiro livro de uma série. O segundo livro saiu há uns meses atrás. Também é um dos meus favoritos. E vai contar a história da Roberta e do Átila. Então é uma história super, super cativante, gente. Os dois têm um passado conturbado e aí a gente vai conhecer a família do Romeu, a história por trás da família do Romeu. Tem toda uma história, tem toda ali uma lealdade entre os irmãos. Os próximos livros também vão ser dos irmãos do Romeu. É um romance, assim, que vale muito, muito a pena. O Átila e a Roberta têm uma história muito bonita. Como eu digo na resenha, é uma história, assim, incrível, sabe? Porque não é uma história de amor que acontece de uma hora para outra. Não é uma história de traumas que são, assim, curados do nada. Eu consigo ver muito história real, sabe? De traumas reais, de amor real, de construção de relacionamento real. Então é uma história que eu gosto muito, eu recomendo pra todo mundo. Foi, com certeza, um dos meus favoritíssimos do ano. E, juntamente com ele, o segundo livro da série, que é Todos os Beijos que Roubei, parte 1, porque sim, o segundo livro da série é sobre o Romeu.
e a Isabela. Só que a história deles foi dividida em 2 partes. O próximo livro sai agora no ano de 2021, mas a autora não tem data ainda. Pelo que eu vi no Instagram dela, ela ainda está escrevendo o livro. Eu quase morri quando eu vi que ela ainda está escrevendo o livro. Mas sai esse ano, ela disse que sai esse ano ainda. E aí a gente vai conhecer o outro irmão do Átila, que é o Romeu. Então a gente tem o Romeu e a Isabela. Eu também fiz resenha desse livro aqui no canal. Deixa a resenha aqui nos cards e na descrição para vocês irem lá assistir. O Romeu é o filho mais rebelde. Ele tem um passado muito, muito forte. A gente ainda não consegue descobrir tudo sobre o passado dele nesse primeiro livro. Muita coisa ficou para o segundo livro. Parte do passado da Isabela também fica para o segundo livro. A Isabela é uma menina assim que ela vai procurar emprego na empresa que o pai do Romeu é dono e o Romeu é sócio, porque ela tá passando por uma fase muito difícil. E aí o pai do Romeu é um cupido dos filhos, né? E quando ele vê ela, assim, ele tenta criar uma situação ali para Isabela e o Romeu se encontrarem. Eles se encontram, eles trocam uns beijos ali, mas acontece que vai acontecer uma coisa e quando o Romeu olhar pra cara dela, ele vai querer, assim, que essa menina fique longe da vida dele. E ele vai fazer de tudo pra ela não conseguir um emprego, mas ela vai conseguir um emprego e aí ele vai fazer de tudo pra ela não continuar no emprego, ele vai fazer da vida da menina um inferno. E aí a gente vai ver que nisso que ele tá tentando fazer a vida da menina um inferno, eles vão começar ali a ver que a vida de um, a vida de outro não é aquela coisa, eles vão começar a se relacionar. E também é um livro maravilhoso. Eu sempre digo, não leia o segundo livro se você tem ansiedade, porque acaba de uma forma assim chocante e a gente não sabe quando sai a segunda parte. Mas vale muito a pena. Se eu fosse você, eu lia o do Átila, esperava sair o do Romeu a segunda parte, e aí li o do Romeu, primeira e segunda parte. São livros grandes, mas que você lê assim, no piscar de olhos, de tão bom que é a escrita da Raíza Varela. O próximo livro é Raio de Sol. Eu tenho resenha dele feita, na verdade eu postei no meu outro canal, que não é de livro, eu postei um tempo atrás. Eu vou postar aqui em breve pra vocês, quando eu postar eu deixo na descrição e nos cards. É um livro, assim, que me quebrou, assim, no ano de 2020, foi Raio de Sol. Eu tenho tentado evitar livros que me façam chorar, então acho que foi um dos poucos que me fez chorar esse ano. E a gente vai conhecer a história da Katie e do Keller. A Katie, ela tá indo pra faculdade. Ela é da Califórnia, mas ela se muda pra Minnesota, eu acho, pra fazer faculdade. Ela tem um melhor amigo, que é o Gus, ele continua lá na Califórnia. E aí ela vai pra faculdade, viver a vida dela, só que ela é viciada em café. E aí, em um dos cafés que ela frequenta ali perto da faculdade, ela vai conhecer o Keller. E ele, assim, de primeira vai se encantar por ela, porque a Katie, ela foi uma das personagens, assim, que mais me encantaram, assim, acho que no ano e na vida. Ela é uma personagem muito forte, muito confiante, muito determinada, muito alegre, muito otimista. Tipo assim, você não tem como ler essa história e não admirar essa mulher, sabe? E aí você vai lendo o livro e tal, e você vai tentando entender assim, tá, qual é o segredo? Qual é o grande mistério? E aí, gente, quando você descobre qual é o grande segredo, porque os dois personagens têm um segredo, tanto Keller quanto a Katie. Um dos segredos é assim, ok, sabe, não é algo ruim, não é algo que vai acabar com a sua vida, mas o outro é muito chocante. E quando você descobre, assim, parte o coração. Não tem como uma pessoa ler esse livro sem partir o coração. Eu fiquei chorando, assim, por horas depois de ler Raio de Sol. É um livro antigo, mas que eu li só esse ano. Eu descobri ele ano passado, mas, assim, eu demorei pra ler porque eu sabia que eu ia chorar. E aí eu não queria chorar, mas vale muito, muito a pena a leitura. Se você tá aí com coragem de ler um livro que vai te fazer chorar, leia Raio de Sol, porque vale, assim, cada palavrinha, cada página virada, esse livro vale a pena. É um livro muito, muito inspirador. O próximo livro, na verdade, é uma série, é a série do livro Princesa de Papel, da Erin Bott. Aqui a gente conhece ela é uma menina que sempre viveu na pobreza, nunca conheceu o pai. Ela vivia com a mãe que era muito instável, vivia se mudando de lugar e tal. E o sonho dela era ir pra faculdade, se formar e ter uma vida onde ela não tivesse mais que passar necessidade, né? Só que aí ela perde a mãe dela e aí as coisas ficam mais complicadas ainda do que já eram. E um dia ela vai pra escola e chegando lá ela conhece Callum Hoyle, que ele se diz ser melhor amigo do pai dela
e que agora ele é tutor dela, ele tem a tutela dela e ela não entende nada, ela nunca viu aquele cara na vida dela, só que ele oferece pra ela casa, ele oferece pra ela mesada, ele oferece pra ela um carro, uma vida bem confortável, e aí por ela ter uma vida assim totalmente diferente disso tudo, ela vai acabar aceitando. Só que ela vai morar lá na mansão dele com os outros 5 filhos desse cara. Só que quando ela chega lá na casa, ela percebe que todos os filhos desse cara são, tipo assim, maravilhosos, mas que todos eles também odeiam ela. E ela fica mais, assim, encantada pelo Reed, que também é o que se parece, assim, ser mais perigoso ali de todos os filhos. Só que mesmo que eles, assim, não gostem dela de início, ela vai mostrar, tipo assim, a atitude dela, o temperamento dela, ela vai mostrar a personalidade dela, e isso vai encantar todos os meninos, e ela vai acabar conquistando eles, principalmente, né, o coração do Reed. Só que o Reed, ele é muito, assim, instável, é problemático, ele é um cara, assim, agressivo, e aí, nisso, a gente vai ter que ver aí se ela vai conseguir controlar esse temperamento do Reed. Quando eu comecei a ler, eu achei assim que não ia ser nada demais, que eu não ia gostar e tal, mas eu gostei muito. São 3 livros da Ella com o Reed. E aí a gente tem mais 2, eu acho, que são de outros 2 irmãos. Eu não lembro direito, gente, mas eu acho que são 5 livros no total, e eu li todos e eu gostei de todos. Se tivesse mais, eu com certeza ia ler. Uma série New Adult High School, que eu também gostei muito e eu indico bastante. Outra série adolescente que eu li, que eu amei, gente, foi Boys of Brightshaw. É uma série, assim, de dark romance, sabe? De bully romance. Eu gosto dessas histórias. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Raven e dos Boys of Brightshaw. São 3 livros que falam sobre a história da Raven. A Raven, ela é bem pobre, foi criada nos trailers, ela, a irmã e a mãe. Só que a mãe dela acaba falecendo. E aí ela é levada para uma casa, né, de meninos, assim, que não tem família. E a irmã dela, como tem um pai diferente dela, e o pai da irmã dela tá vivo, a irmã dela é levada para ficar com o pai. E aí ela é uma menina, assim, muito forte, muito determinada, ela não abaixa a cabeça para ninguém. E ela chega nesse lugar, e a escola ali, quem reina na escola, quem reina na cidade, são os Boys of Brightshaw, que é o Madoc, o Captain e o Royce. E aí, já no primeiro dia, ela começa a enfrentar ele, ela tem uma confusão ali com eles, e o Madoc é o que começa já a chamar a atenção dela. E aí a gente vai começar a ver aí, gente, uma trama, assim, eu achei muito boa. É muito louca, assim, né, de pensar, mas é história, mas eu achei, assim, a história é muito boa. Então, os 3 primeiros livros são mais sobre a Raven e o Madoc, a história deles. E a gente tem outro livro que é sobre o Captain e a mocinha dele, e o último livro saiu até recentemente, é sobre o Royce e a mocinha dele. Eu achei todos os livros muito, muito bons, eu adorei, fiquei até triste que acabou. Indico muito essa série se você gosta de bully romance, dark romance, se você gosta de romance em high school, você vai gostar muito desse livro também. Se você já leu Paper Princess, você vai gostar muito, porque são histórias que têm uma temática bem parecida. O próximo que eu li, que eu favoritei esse ano, foi Heartbones, da Colleen Hoover. Esse livro ainda não saiu no Brasil. Eu fiz uma resenha dele. Eu não sei se vai sair antes ou depois desse livro, mas de qualquer forma eu deixo aqui nos cards e na descrição para vocês. Foi o penúltimo livro dela. O último é o Lila, que foi lançado mês passado, em dezembro, mas esse foi lançado, eu acho, em agosto. Esse livro ela vai contar a história da Bia e do Samson. A Bia também vivia aí um trailer com a mãe dela, só que a mãe dela acaba falecendo e ela vai ter que se mudar pro Texas com o pai dela, que ela não fala há 2 anos e tal, não tem muito contato com ele. E ela só vai se mudar pro Texas com o pai dela pra ficar com ele durante o summer, e aí depois do summer ela vai pra faculdade, que ela já foi aceita e tudo mais, então ela só vai passar esse tempo aí com o pai dela. Ela chega lá, ela conhece um cara que mora na casa ao lado do pai dela, que é o Samson. Eles começam assim a interagir e tal, né? Só que o Samson ainda é conhecido como um cara que tem muito dinheiro e tal, a casa dele é maravilhosa, e ela fica assim meio com o pé atrás, porque ela é pobre, né? O pai dela tem dinheiro, ela não tem, mas eles vão se acabar se envolvendo. Tem um mistério aí também que a gente não faz ideia, a gente só descobre pro fim. Eu gostei muito, não foi o melhor livro da Colleen Hoover que eu li, mas foi um romance muito bom, eu gostei muito. Tem muitas lições que você vai tirando ali desse livro. Eu gostei muito, é um livro assim, que tem umas temáticas bem importantes. Nessa minha resenha eu aprofundo um pouquinho mais sobre essas temáticas, mas é uma história assim muito gostosa de ler.
Eu achei muito, muito bom esse livro também. Os 2 últimos livros que eu vou falar com vocês é da mesma autora. É uma autora que eu conheci esse ano. E esses foram os 2 primeiros livros dela que eu li e eu me apaixonei por esses 2. Os outros que eu li, alguns eu gostei, alguns eu não gostei, mas eu não amei tanto quanto eu amei esses 2. Em breve eu quero trazer também resenha desses 2 livros, então eu vou falar bem rapidinho assim sobre eles, porque eu amei, mas eu quero fazer um vídeo especial para cada um deles. O primeiro livro é o livro A Place Without You, da Jill A. Ann. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Hannah e do Buddy. A Hannah e o Buddy, eles são jovens ali, estão livres e tal, e eles vão para um festival de música. Eles se conhecem nesse festival de música, eles têm ali uma relação e tal. Só que acaba o festival de música, eles tinham marcado de se encontrar, só que acontece alguma coisa com o Buddy e ele não tem como entrar em contato com ela. Ele acaba indo embora sem se despedir dela, então ela acha que ela nunca mais vai ver ele. Só que aí, gente, eu não vou contar o que acontece, eles vão se reencontrar em um outro momento. Na descrição do livro fala em que momento eles vão se reencontrar, mas eu não quero contar para não perder a graça, porque eu sei que tem gente que não lê a descrição do livro. Quando eu fizer minha resenha, eu vou falar um pouquinho mais. E aí eles se encontram em outro momento, mas é um momento que eles acabam vendo que a relação deles é proibida, mas eles não conseguem se controlar, continuam tendo essa relação proibida até que eles são descobertos e aí eles são obrigados a se separar. Gente, olha, eu não sei, até hoje eu não sei se o livro é realmente emocionante ou se eu tava numa TPM brava. Porque o que eu chorei com esse livro, e eu sempre digo, eu amo livro também que coloca ali letra de música, sabe, envolve isso. E esse livro tem muitas letras de músicas, muitas músicas boas que eu conheci através desse livro. Então, assim, tem música que eu ouço até hoje, que eu conheci pelo livro, e eu começo a ter vontade de chorar, porque eu lembro da história. Eu não sei se eu chorei, tanto que eu chorei com esse livro, porque a história é tão emocionante, ou se eu realmente estava numa TPM braba. Mas eu amei esse livro. E aí, por eu ter amado esse livro, eu fui procurar outros livros da autora. E aí foi o que eu li o próximo livro, que é o livro Undeniably You. E nesse livro a gente tem a história da Sydney e do Lautner. Essa história, gente, é muito boa. O plot dessa história é muito bom. A Sydney, ela deu, tipo, uma pausa na faculdade e ela tá trabalhando ali como house sitting, sabe? Que é, ela vive na casa das pessoas, ela mora na casa das pessoas pra cuidar da casa das pessoas quando as pessoas viajam, essas coisas. E aí ela faz isso em vários lugares. E esse período ela tá indo pra casa da tia dela na Califórnia, passar esse período na casa da tia dela, tomando conta da casa da tia dela, enquanto a tia dela tá viajando. Nesse período ela conhece o Lautner. Ela acha que ele é o cara que vai limpar a piscina dela e depois ela descobre que ele não é nada disso, na verdade ele é um médico e tudo mais. E aí eles têm um romance aí durante o verão. Acontece que acaba a época que a Sydney tem que ficar ali na casa, né? E aí ela tem que escolher entre ficar ali e ficar com o Lautner ou ir embora e seguir os sonhos dela, seguir o que ela tá tentando fazer. E aí ela acaba indo embora. Só que acontecem várias coisas nesse período que ela vai embora, gente. Acontecem várias coisas antes dela ir embora também. E acontecem muitas outras coisas quando ela vai embora. O livro me deixou assim um pouco angustiada. Os personagens são maravilhosos, são incríveis. Mas acontece tanta coisa assim... Ai, que te deixa nervoso, sabe? Mas é um livro muito, muito, muito bom. Eu indico muito pra todo mundo ler. Foram 2 livros, assim, que eu fiquei apaixonada. Eu amei muitas histórias desses 2 livros. E eu indico muito pra vocês, se vocês gostam desse tipo de livro, pra vocês lerem. Bom, gente, esses foram os meus livros favoritos do ano de 2020. Espero que vocês tenham gostado. Vocês puderem deixar na descrição quais foram os livros favoritos de vocês de 2020 ou qual foi o mais favorito. Assim, pra eu ter ideia de livros agora pra ler para 2021, vai que esses livros entram na minha lista de favoritos de 2021. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque ajuda muito, muito, muito. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.